E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Caminho para Jesus. Hoje estou aqui com o Titi. Opa, Fala, e aí, galera? ei, Daniel. Boa noite, tamo junto. E aí, vamos que vamos. Bom, a gente estava conversando esses dias a respeito, né, do que sobre as profissões nossas, né? Sobre a pessoa, assim, será que ela tem que estar dentro da igreja o tempo todo para ela poder estar servindo a Deus, estar adorando a Deus? Ou será que você pode ser um adorador dentro do seu trabalho, dentro do seu serviço? E a gente já começou aqui conversando, a gente tem aqui o Titi, que é advogado, ele já começou a dar um certo testemunho entre, né, esse embate de ser ali da advocacia e também o que essa transformação da conversão dele trouxe para se unir nessa profissão dele. Começa aí, Titi, falando do que a gente estava conversando. Vamos aí. Bom, vamos lá. Dando um gancho aquilo que a gente já estava falando, né? Hoje, com um pouco mais de convicção, né? Tenho a certeza de que Deus age em todas as áreas, né, das nossas vidas. A questão profissional não fica de fora, né? Obviamente não fica de fora. Eu sou advogado, atuo bastante na área criminal, que foi uma área que antes da minha experiência com Deus eu tinha como algo mais costumeiro na minha vida, porque desde a parte acadêmica, né, da faculdade, estagiei nessa área. Estagiei com juiz criminal. Fiquei lá um bom tempo. Então eu tive um costume ali, né? Presenciei bastante coisa, relacionamento com advogados, promotor, defensores públicos, outros juízes também. Então, aprendi a trabalhar nessa área na prática, né? Então, quando eu me formei e passei no exame da ordem, certamente me direcionei para essa área. Mas a nossa visão, hoje em dia, é muito materialista. Nós focamos, isso eu falo com toda certeza, e não só na minha profissão, mas em praticamente todas as profissões, né? Considerando esse caminho de você tem que ser vencedor, você tem que ter tudo, você tem que ter o do melhor e tal, cara, e você fica preso nessa visão materialista que você é corrompido, cara. Você morre a cada dia mais, sabe, com essa visão, certamente. E na advocacia não é diferente, né? Ou, pelo menos na faculdade que fiz, o curso que fiz, nós não aprendemos ao certo o que é a advocacia em si, né? O que é interceder por outras pessoas, a seriedade que isso é, né? Então, visa-se passar num concurso público, né? Juiz, promotor, defensor, polícia federal, polícia civil, ou polícia militar e etc., ou cargos como escrevente, etc., né? Trabalhar no fórum, essas coisas, cartório e tal. E as pessoas focam muito nisso, né? Ou na advocacia previdenciária, tributária, que lida ali com o dinheiro, né? Essa visão é muito materialista. Agora, quando se fala de advocacia criminal, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? É um pouquinho mais embaixo. Então, mesmo advogando criminalmente à época, eu tinha essa visão materialista, que é o que eu aprendi. É a visão de mundo, né? Até que eu tive uma experiência com Deus, isso foi em 2014, e de 2014 para 2015 foram aqui uma coincidência divina, né? 9 meses até que eu renasci no Espírito, essa coincidência divina, e depois de 9 meses eu me entreguei completamente a Cristo em prantos, e aí todas as áreas da minha vida foram renovadas, abandonando fatalmente a vida que tinha antes. E aí a visão da advocacia também mudou, né? Então, o trabalho, principalmente na área criminal, mas envolvendo outras áreas, cara, eu passei a ver a mão de Deus agindo assim de forma
magnífica, sabe? Alguns clientes que me procuravam completamente atribulados saíam das nossas reuniões com luz diferentes da forma que entraram, e não necessariamente houve um processo em si, mas a simples conversa entre o advogado e a pessoa, né, fez ressoar na graça a luz que só provém do trono, assim, é algo transformador, cara. Tenho alguns testemunhos nesse sentido. Várias injustiças aconteceram em vários processos que trabalhei. Processos em que a parte já tinha perdido tudo, absolutamente tudo, até as esperanças. E não sei por que essa pessoa bateu na porta do meu escritório. Eu preciso de um advogado. Eu falei, bom, senta aqui, vamos conversar. A pessoa já tinha perdido tudo e, claro, né, abertamente eu disse para ela, no seu caso é só um milagre. Só um milagre pode mudar a tua história. E a gente se coloca aqui como servo de Cristo, filhos do nosso Pai amado, e pedimos para que Ele toque e que faça a justiça dele, né? E certamente, naquilo que era para ser feita a justiça divina, onde a justiça humana estava completamente equivocada, o milagre aconteceu. E isso é maravilhoso, cara. Quando você vê o agir de Deus assim, é incrível, né? São vários casos. Vou deixar vocês falarem. Não, mas assim, você... Não, pode falar. Tipo, você teve algum caso de algum cara que era muito tenebroso mesmo, pela visão que a gente olha assim, nossa, esse aí não vai ter jeito, esse cara aí não vai dar gente, ou não vai... Teve algum caso assim de a pessoa chegar em você e ter uma conversão? Você sentiu a pessoa... Teve alguém que se converteu, algum cliente teu que chegou a se converter, ou que, sei lá, foi tocado de alguma maneira, que você viu mesmo ali? Vários clientes assim que me procuraram e que me procuram, vários deles têm uma mudança. Eles apresentam uma mudança. A conversão em si vem de Deus. Vem de Deus. A gente não pode, a gente não, lógico, né? Não pode achar que a conversão é da noite para o dia. São raras essas exceções. Né? São raras exceções que isso acontece, mas acontece, sim. Não comigo, com relação aos clientes, né? Mas eu vejo uma mudança diária naqueles que estão realmente buscando o alimento. Aqueles que estão sedentos. Aí sim, você vê uma mudança diária. Depois da primeira reunião, a pessoa chega com outro aspecto, chega com outra face. Deus passa a ser um assunto em comum, não é mais o processo em si, né? Não é só a causa em si, mas Deus passa a ser um assunto em comum. As orações passam a ser um assunto em comum. Ah, mas de qual igreja você é, doutor? Sabe, aí já se iniciam essas perguntas, né? Então, fatalmente você inclui essa pessoa dentro do contexto e aí o processo é divino, né? O processo é do Espírito Santo, né? Na hora que tem que acontecer, vai acontecer. Mas já aconteceu dentro do meu escritório, sim. Não era um processo criminal, era um processo trabalhista, que fiz a primeira reunião com o rapaz e ele se apresentou completamente nervoso, irado. Ele era extremamente calmo, ele era calmo, sereno, mas no olhar dele eu via raiva, eu via ódio, sabe? Eu vi que ele queria meter o pé em tudo, cara, em tudo. E aí eu falei que ia estudar o caso dele e que entrava em contato em breve. Estudei o caso dele e quando eu vi que o caso dele não tinha saída, que ele não tinha direitos, eu fiquei assim, meu Deus, cara, como é que eu vou avisar esse rapaz? Ele vai chegar no meu escritório, ele vai me bater, cara. Ele vai meter o pé em tudo. Eu senti qual que é a vibe dele, né? Deus me mostrou. E aí, orei a Deus, liguei para ele e falei, fulano, pode vir no meu escritório que a gente precisa conversar. Ele falou, eu tô em São Paulo, chego tal dia. Eu falei, combinado, quando você chegar, você vem.
E aí, cara, ele me ligou, falou, ó, doutor, tô subindo a escada do prédio. Cara, eu comecei a tremer, velho. Comecei a tremer. Isso nunca tinha acontecido, cara. Nunca tinha acontecido. Comecei a tremer, eu falei, Espírito Santo, por que que eu tô com medo? Isso nunca aconteceu. Então, eu saio de cena e seja você agora. E aí o cara entrou na minha sala, eu puxei um assunto informal com ele, falei, ô fulano, e aí? Tava em São Paulo, né? Como é que tava lá e tal? Ele sentou na minha mesa, cara, na cadeira, né? Na mesa ali, e começou a falar, velho. Não parou de falar. Pá, 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 pá. Ele ficou 40 minutos falando. Ele desabafou, ele começou a desabafar. Enquanto ele falava, eu ouvi uma voz me falando assim, fala de mim pra ele. Aí eu falei, opa, parece que Deus entrou no rolê agora. E aí, cara, a última frase dele, depois de ter reclamado bastante das coisas da vida, a última frase dele foi, doutor, porque a vida é assim. Aí eu falei, fulano, foi bom você ter tocado nesse assunto sobre a vida, né? A vida é assim. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você quiser me responder, bem. Se não, tudo bem. Como é o seu relacionamento com Deus? Eu nem perguntei para ele se ele cria ou não cria em Deus. Eu perguntei como era o relacionamento dele com Deus. E aí, cara, ele tava todo pomposo assim, ó. A hora que eu fiz a pergunta para ele, ele fez assim, ó. Desmontou, cara. Desmontou na minha frente, velho. Aí ele olhou para baixo e falou assim, poxa, cara, minha vida com Deus tá muito difícil. Eu falei, tá, mas e aí? Fala mais sobre isso. E aí ele contou a história da vida dele. Resumidamente, ele tinha uma família que veio da igreja. A esposa resolveu ir para o espiritismo. E esses são os links que ele faz, né? A esposa foi para o espiritismo, levou ele e a filha. Quando de repente o casal se separou, a filha saiu de casa com 18 anos, virou garota de programa e com 18 pegou HIV, atestou soro positivo e mudou de Poços, foi para uma outra cidade. E nisso, esse cara começou a chorar, velho, chorar na minha mesa, assim, minha filha tem AIDS com 18 anos, é garota de programa, minha esposa me abandonou e tal e tal. Aí eu falei, cara, eu sou um contigo agora. Você é um comigo? Ele falou, sou. Eu falei, então vamos orar. Começou a orar pela filha dele, colocando ela diante de Deus, a família dele, a ex-esposa, ele, o trabalho. Cara, o cara levantou da mesa, me abraçou, eu abracei ele, eu e ele, filho, dois doidos dentro do escritório de advocacia, abraçados, chorando, orando, né? E no fim das contas, depois de 3 horas com o cara no meu escritório, depois de 3 horas, eu falei para ele, fulano, então vamos falar do seu processo? De acordo com a documentação, infelizmente não tenho o que fazer, meu amigo. Aí ele falou assim, doutor, realmente eu sei que eu não tenho direito algum. Eu só queria dar trabalho. Inclusive, todas as verbas que eu pedi aqui para você, a empresa já tinha me pagado. Realmente, eu não tenho o que fazer nesse processo aqui. E aí foi a hora que eu falei para ele, cara, você é um homem de Deus. Não adianta você buscar nas coisas naturais uma saída para tua vida. Você tem que voltar de onde você veio, cara. Você tem a autoridade do Espírito. E aí ele chorava. E saiu da minha sala desmanchado, cara. Desmanchado, chorando, com outro semblante, os olhos alegres, assim. E sumiu na vida. Nunca mais vi. Rapaz. Então, cara, esse é um dos casos, assim, que eu vi Deus agindo. Sabe? É legal ver essa experiência do Titi, né? Mas isso só aconteceu porque você não tem esse bloqueio, né? Eu acho que isso que é um ponto que a gente tem que levantar, esse bloqueio entre a sua vida com Deus e a sua vida, de repente, cotidiana, de trabalho, né? Porque
quando até eu lancei a questão lá no grupo, né, de um assunto para gente trocar uma ideia, eu coloquei lá o sagrado versus secular, não era nem no termo do secular mesmo, né? O secularismo nada mais é que uma marginalização da religião, né? O ambiente secular é aquele que desconsidera a religião, onde a religião ela não tem voz ativa, é mito, é folclore. A religião não fala no ambiente onde o secularismo domina. Mas o que é interessante, quando a gente estuda um pouquinho a história do secularismo, ele surgiu de uma reação vinda do falso evangelho. Por que do falso evangelho? Porque pregava-se que a igreja não tinha interferência no mundo, que a igreja ela só tinha, ela só existia em si mesma, né? E a partir desse lugar, o secularismo disse: bom, se a igreja nos desconsidera, se a igreja não atua no mundo, no plano existencial, né, nisso que a gente acaba convivendo como cidadão, automaticamente nós também vamos repelir a religião. Então, olha que movimento interessante. Só que uma das coisas que eu queria abordar aqui no vídeo é exatamente essa é uma dicotomia mesmo, assim, sagrado versus secular, né? Que muita gente separa. Não sei se os irmãos aqui já ouviram, mas provavelmente já ouviram, né? Num primeiro contato, às vezes, com a igreja, no primeiro contato com um irmão cristão crente, a pergunta: mas você trabalha no secular? O que você faz no secular? Entendeu? E é muito interessante isso, porque na realidade, nós seres humanos, nós não somos dissociados. Não existe essa coisa do tipo assim, eu visto uma roupa, uma máscara do Daniel de segunda a sexta e no final de semana eu vou pro culto e eu sou outro cara. Isso não deve, aliás, isso não existe não. Isso é o que mais existe, mas não deveria existir. Esse é o propósito. Porque você só viveu isso, Titi. Você só viveu isso porque você, enquanto um cristão, você fluiu, você permitiu que Deus interferisse no teu ambiente. Aliás, você permite que Deus interfira em todos os seus ambientes. Então, provavelmente, se fosse um outro irmão, ele travaria isso. Aqui eu não falo de Deus. Aqui é meu trabalho. Aqui eu não posso falar de Deus. Que é diferente, por exemplo, de eu sou um advogado e o cara vai entrar lá para se consultar com você enquanto profissional e você começar a pregar o evangelho. Não é sobre isso que nós estamos falando. Sim. Mas nós precisamos entender que o evangelho ele é sustentável. A palavra de Deus ela não é restrita a um ambiente. A palavra de Deus é determinante para a nossa existência como macro, em todos os ambientes. Nosso trabalho, como marido, como filho, como esposa, entende? Então, assim, até nós, eu acredito, até nós desqualificarmos a soberania de Deus, quando a gente pega Deus, coloca numa caixa de segunda a sexta, tipo, agora você fica aí, entendeu? Que agora é meu ambiente, é minha vida aqui e tal. Aqui eu fluo. Agora, no sábado e domingo, eu ponho minha roupa, pego minha Bíblia, coloco debaixo do braço, e lá eu sou o presbítero, lá eu sou o diácono. E o que é pior, que eu vi muito, e vou te falar que eu por um momento até senti isso, o peso de repente, você ter um engano na sua mente que não trabalhar dentro da igreja é um não servir a Deus. Entendeu? Putz, que ruim, eu fico aqui no banco, não sou nada dentro da igreja, então eu não sirvo a Deus. Eu só estou lá no meu trabalho. Quando é que eu vou ter uma posição? E sabe que uma vez eu vi um pastor americano falando uma coisa muito interessante. Ele falou que apenas 3% dos cristãos frequentadores de igreja terão um cargo ministerial dentro da igreja. Portanto, 97% precisam ser cristãos em outras esferas da sociedade. Entendeu?
E a gente, às vezes, fica nesse engano. E tem até uma passagem que eu separei aqui, que veio na minha mente hoje, um pouquinho antes da live, que eu separei, que é uma passagem que a gente ouve muito, mas me veio de uma forma muito forte, que é João 16:33, que diz assim: estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações ou aflições, em algumas versões, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é o contexto de mundo na Bíblia? É um contexto secularizado, é um contexto caído, né? Quando a própria palavra diz o mundo jaz no maligno, é um conceito, o mundo bíblico é um conceito pós-queda, é um conceito caído. Só que quando Jesus diz que nós teremos aflições, igual ele teve, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo, ele quer dizer o seguinte: ele atuou no mundo. Ele exerceu um ministério no mundo. Ele não se ausentou disso, ele não entrou dentro de uma casa, de um templo, ficou cerceado ali, entendeu? Não, ele sentou com os integrantes do mundo, ele sentou com Nicodemos, ele sentou com o cobrador de impostos, ele sentou com ele ministrou na mulher samaritana, ele foi no fronte da batalha, entendeu? Quando ele diz assim, eu venci o mundo, ele venceu por quê? Porque ele degladiou com o mundo, porque ele teve a oportunidade realmente de degladiar, de atuar no mundo. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente principalmente no meu início de conversão, quando eu saí daquele ambiente e eu me converti, eu olhava para as coisas que não eram eclesiásticas de uma forma muito, muito pejorativa, entendeu? Né? Isso aqui eu não, aquilo ali não é ali que eu vou atuar. Cara, é impressionante. Quando eu percebi que o meu trabalho, seja ele qual for, é o meu altar de adoração a Deus, é impressionante como virou uma chave. Até o meu trabalho, até o meu ofício se tornou muito mais leve. Muito mais leve. Aquela pretensão do tipo, eu preciso ter algum cargo dentro da igreja para que realmente eu sirva a Deus. Aquilo se dissipou de uma forma assim, não que se de repente um dia se apresentar dentro de um contexto de eclésia, mesmo de igreja, Daniel, quero que você auxilie aqui, ou que você pastoreie ali, ou que você faça. Se for para exaltar Jesus, que assim seja. Mas quando eu olho até para a vida do próprio apóstolo Paulo, a palavra diz que ele confeccionava redes ou tendas, né? Ele tinha um trabalho. Ele mesmo fala na palavra, aquele que não trabalha, que não coma. Muitas vezes a gente vê esse contexto dentro da própria igreja, de homens que abdicam de um lugar do seu trabalho, de provedor, de mantenedor da sua casa, da sua família, entendendo que agora é só ficar aqui dentro adorando a Deus. Como se lá não fosse possível. O Hernani até comentou um negócio no grupo, para finalizar essa primeira parte, assim, que eu acho que é legal, até para dar um insert para ele comentar sobre isso, que eu vivi também, principalmente quando você é músico. Eu vivi algumas experiências na igreja, algumas foram explícitas, mas eu imagino aquelas que foram implícitas, né? Quando eu cheguei no ambiente da igreja, imagina, né? O cara que era vocalista de banda, bonezinho, né? Com toda aquela metamorfose ainda acontecendo, tatuagem, né? Aquela coisa toda dentro de um contexto religioso, as pessoas já me olhavam torto. E aí, dentro de uma personalidade mais forte, de sempre chegar e procurar fazer, né? De repente não ser sempre o coadjuvante, ficar sentado esperando as coisas acontecer, naquele momento, aquilo ainda contava mais ainda contra a mim. Mas sabe o que foi interessante? Que uma vez o pastor me colocou nas duas igrejas que eu passei, que eu congreguei um pouco, tanto no Bola quanto na Batista Vivar. O pastor me colocou para ministrar louvor, e as pessoas se chocavam. E os comentários vinham do próprio pastor para comigo, assim, tipo, sentindo, absorvendo algumas críticas do tipo, cara, como que esse cara sobe no altar? Esse cara canta no mundo. E a palavra era essa, canta no mundo. Como é que ele pode subir no altar? A ponto de pessoas
colocarem em xeque a sua permanência na igreja. Olha isso, permanência na igreja. Não, eu vou sair da igreja, porque isso é uma afronta. Isso é um absurdo esse cara estar no altar. Eu vivenciei uma situação, minha esposa vivenciou, né? Surreal, parece surreal, mas uma mulher chegou nela para pedir perdão. Que ela falou, eu nem estava na cena naquele momento, pós-culto. Chamou Sara e falou assim: eu queria pedir perdão, né? Porque eu falei muito mal do seu marido. Eu queria, inclusive, sair da igreja por causa do seu marido. Porque para mim era um absurdo um cara que canta no mundo estar aqui dentro da igreja. Então, assim, esse separatismo, olha o quanto ele tem sequelado a mente da igreja. Né? Olha o quanto, de repente, pessoas têm vivido numa escuridão e até mesmo pré-julgado, irmãos, porque, de repente, não tem a possibilidade, né? Ou mesmo não tem o dom. Porque você é um advogado, você está falando que você vivenciou uma experiência tremenda dentro do teu contexto da advocacia. E eu não tenho dúvidas que Deus levantou você para estar nesse lugar. Que o teu dom você pode, claro, um dia estar dentro da igreja, compartilhando uma palavra, compartilhando um testemunho, mas o seu campo de atuação é esse, né? E de todos nós acaba passando muito por isso, né? O nosso ambiente de trabalho. Mas o quanto a gente está um pouco com a nossa mente cauterizada quando a gente divide, né? Quando a gente faz essa separação sagrado versus secular. Não, ali... E esse estudo que eu fiz sobre o secularismo dizia que existem 3 pilares na sociedade que são fundamentais para determinar o andamento da sociedade, independente de ser um contexto majoritário ou minoritário, que é o direito, as leis, né? A legislação, que é o direito, a mídia, né? E a educação. Muitas vezes a gente não observa cristãos nesse lugar. Eu acho que é por isso que, quando a gente viu aquela primeira discussão que nós tivemos na primeira live, por que temos 100 milhões de cristãos e não temos uma sociedade transformada? Porque, de repente, esses cristãos não estão atuando num lugar de influência social. Eles não são voz dentro do contexto da educação, dentro do contexto da medicina, dentro do contexto da ciência, dentro do contexto da legislação, né? Então, eu queria trazer muito isso para nós. Hoje o Hernani, eu sei que tem também um testemunho meio nessa questão, né, Nex, da questão da música, mas para a gente desmistificar um pouco isso, né, cara? Que Jesus mostra isso, né? Jesus, ele foi uma essência só, né? Ele não era um pregador e depois ele voltava para um contexto, embora ele fosse Deus, mas ele também foi homem. Então ele fluía o tempo todo dentro da qualidade dele de homem de Deus, né? Mais ou menos isso. Bom, já aconteceu comigo também, né? Por causa de ser músico, tanto você aí, Daniel, mas quando eu adentrei a igreja, na verdade, eu não queria nem tocar no altar. Eu não tinha vontade de tocar no altar. Eu não sei, eu ficava em paz e tudo mais, até que me pediram, né, dar uma força, porque o louvor estava meio que desfalcado e tudo. Eu peguei e falei, vamos embora. E eu comecei né, a tocar, e assim, para mim, nunca foi... O lugar que eu mais amo tocar, na verdade, foi o altar. Entendeu? Tipo assim, para mim, nenhum lugar que eu toquei com banda, cara, me trouxe o que eu senti quando eu toquei para Deus. Isso aí não tem como... Não tem como você negar, cara. Acho que todos vocês, né? O Titi também é músico e tudo mais. E a presença de Deus, quando ela te pega ali no altar, ela te... Nossa, quando ela vem, acaba, né? Mas assim, aconteceu sim de haver aqui um encontro naquele Marcha para Jesus, né?
e a gente ter a banda, e cada igreja ia levar a sua banda, né? Acaba virando até meio que uma modinha, né? Um negócio meio assim, uma certa disputa, né? Nossa, vamos lá, vamos arrebentar, né, cara? Vamos mostrar que nossa galera, o nosso louvor é muito mais top, né? Sei lá. Aí, cara. Te disputa até de louvor, velho. Aí eu fiquei depois sabendo que pessoas, né? Fiquei sabendo de pessoas de dentro mesmo que não gostariam que eu tocasse nesse encontro por causa de eu ser um músico do mundo, que eu ainda tocava na noite, né? E aquilo foi tão pesado assim para mim também que eu acabei parando de tocar na noite. Chegou um momento que eu parei de tocar na noite, acho que por influência também disso, mas logicamente que eu queria me afastar das coisas do mundo, porque por causa de ser viciado e tudo mais, bebida, droga, estar na noite é um lugar que é um prato cheio para você continuar nessa vida, né? Então, eu acabei me afastando, mas depois que eu me superei, eu acho que depois que você cresce no evangelho, você pode pisar em determinados lugares, porque você já formou o teu caráter, né? Hoje em Sim. dia, eu vejo o seguinte, eu poderia muito bem estar só dentro da igreja, tocando no altar, mas quem que eu estaria atingindo se eu estivesse vivendo dessa forma, né? Porque teve momentos de eu estar tocando e pessoas assim, o próprio garçom vir trazer assim, o que você vai beber? Aí eu, não, beber água, né? Não, mas você vai tomar uma cerveja? Não, cara, eu não bebo e tal. Mas você não bebe? Você é crente, né? Já dá aquela zoada. Né? O cara já tipo, Sim, sim. fala assim, não, eu sou cristão. Aí o cara, tal. Aí depois, o que acontece? A pessoa vir ali e falar assim, mas como é que é, né? E aí eu tenho aquela oportunidade de ir falando, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu usava muita droga, eu não tinha paz, eu gastei muito dinheiro, a minha saúde, a minha vida foi toda, né, cara, que eu tinha a vida acabada. Às vezes a gente não vê o tamanho do fundo do poço que você já está ali, né, enfiado. E por várias vezes eu tive a oportunidade de ter voltado a tocar no mundo, de falar sobre Jesus em lugares que eu não ia conseguir de jeito nenhum alcançar essas pessoas. Eu acho que a gente sim tem que, de repente, estar também no mundo, que nem no caso meu, assim, eu meio que voltei a tocar no mundo, mas a gente também tem que estar num nível para que você não caia, né? Você tem que estar no nível para que você não se corrompa novamente ou se deixe se levar pelas coisas, porque determinados empregos eles não te forçam tanto a barra, né? De repente, às vezes, você ser médico, ou sei lá, você está no consultório ali, não vai te trazer também uma vontade, eu vou tomar uma serva, eu vou dar um tiro, sei lá, eu vou fazer alguma coisa. A música, ela em si, eu acho que é por isso que eles recriminam tanto a música. Porque você está num ambiente que tem mulheres com roupas sexy, você está num ambiente que você tem bebida, que você tem droga, que você tem. Mas eu creio que é sim possível você evangelizar nesses locais. Eu acho até que eu deveria estar fazendo mais isso, entendeu? De uma outra forma, porque eu tenho a minha sogra, ela trabalha, eu não vou falar lugares tal, mas ela trabalha no lugar que vira e mexe, chegam pessoas, cara, bêbadas, drogadas, querendo dar cabo ali na vida, acabar com a sua vida, cara. E eu fico pensando assim, meu Deus, cara, Jesus me tirou desse lugar, cara. O que eu tô fazendo para ajudar essas pessoas? Sabe?
Será que eu não poderia estar sendo muito mais, cara, fazendo muito mais? Hoje mesmo ela contou um caso e eu fiquei me perguntando, cara, será que eu não poderia estar? Porque uma das coisas que mais estão ceifando vidas, eu já estou indo até para outro lado, mais estão ceifando vidas hoje em dia é droga, bebida, tá acabando com as pessoas. E eu acho que nós mesmos, que nós três todos viemos desse ciclo. E o que a gente, de repente, está fazendo, né, para ajudar essas pessoas a serem libertas? E a gente sabe que Jesus é capaz de libertar essas pessoas, né, cara? Então, assim, a minha profissão, lógico que agora com a pandemia, né, nem se sabe quando vai voltar essa questão de se tocar na noite e tudo mais. Mas eu acho, sim, que a gente tem que falar do que Jesus fez nas nossas vidas, cara. Assim como o Titi pegou um gancho ali, daquele momento, ele adentrou e falou. O Daniel mesmo, eu não sei, no trabalho dele, que eu acho que às vezes deve ser um trabalho que menos vai se dar gancho, talvez, porque a venda né, de casas e tal, depois você pode estar falando se já aconteceu com você. Mas eu acho assim, quando a gente tiver a oportunidade, falemos de Jesus, cara. Pode, no começo, quando eu dou aula em casa, né, de violão e guitarra, no começo eu ficava meio assim, cara. Depois eu falei, se sabe uma coisa, assim, eu vou falar. Então, tipo assim, cara, o que aqueles apóstolos fizeram, cara? Que a galera cerrada ao meio por causa do nome de Jesus, e às vezes a gente fica com medo de falar, cara, porque a gente vai perder alguma coisa, porque a gente não vai. Cara, não tenhamos medo. A hora que Jesus falar, ele fala, velho. Entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que falar de Jesus mesmo o tempo todo. E não adianta, cara. O nego, quando ele começa a ouvir, ele é tocado. E de repente você já. O que mais acontece é você saber que o cara era crente, caiu, saiu da igreja e estava esperando alguém realmente para trazer ele à tona, cara. Já aconteceu muito isso comigo. E sabe que é legal uma coisa? Eu lembrei de uma vivência que a gente teve na célula em Poços, de uma mulher que estava participando naquela ocasião, e a gente conversava um pouco sobre isso. Acho que o assunto era bem parecido com o que a gente está levando hoje, e ela comentou uma coisa com muito pesar. Ela falou assim, ela baixou a cabeça assim e falou assim, nossa, eu me senti mal aqui, sabia? Com vocês falando, porque esses dias lá no meu trabalho, eu não sei por que acabei comentando algo a respeito da igreja, da palavra, enfim, alguma coisa. Ela comentou algo que levava a pessoa que estava ouvindo a entender que ela era cristã. E aí a pessoa virou para ela e falou assim, você é cristã? E ela já trabalhava há muito tempo nesse lugar. Ela falou, sou. Ela falou, nossa, eu não sabia, nem parece. Mas não parece assim no sentido, não que ela afrontasse ou fizesse algo que confrontasse esse testemunho, mas não parece no sentido do tipo assim, pô, já tá tanto tempo aqui, nunca comentou nada sobre, e na hora que ela falou isso, ela falou com muito pesar, cara, muito pesado, tipo assim, putz, que ruim, né? Porque, cara, é um ambiente, uma coisa que você até falou, né, com relação ao meu trabalho, né? Mas eu lembro, por exemplo, quando eu estava trabalhando na Nueva, e ali eu tava numa posição ali meio que de coordenar, né? Não vendia, mas eu fazia ali uma coordenação da equipe. Ali foi um lugar onde primeiro eu cresci muito como homem, porque exercer liderança não é fácil, né? Você lida com todo tipo de sentimentos, você lida com aquele que te exalta, mas você lida principalmente com aquele que te apunhala e tudo mais, e você tem que saber lidar com isso, porque isso faz parte do universo da liderança, principalmente quando você tem muitas pessoas, mas era um ambiente onde você tinha muita possibilidade de dar feedback. E no feedback, eu sempre trazia muito esse lugar. Então, às vezes, eu orava com a pessoa, entendeu? Eu trazia esse ambiente. E
E isso foi muito bom para quebrar essa barreira. É muito interessante também porque quando você mostra quem você é num ambiente, as pessoas elas reconhecem um DNA diferente em você. Então, por exemplo, quando é a brincadeira entre homens da pornografia, essa brincadeira nunca chega até mim. É impressionante, sabe? Quando é o videozinho de sacanagem no ambiente de trabalho, onde tem muitos homens, esse vídeo nunca é repassado para mim. O que eu já ouvi algumas vezes no ambiente, às vezes, o videozinho, o cara mostrando pro outro, pro Dani a gente vai mostrar não, né? Porque, pô, ele é cristão e tal. E não foi nem num tom de deboche, mas eu senti mais num tom de respeito mesmo. E é legal isso, porque de uma forma ou de outra, você abre uma receptividade para essas pessoas que, de repente, com esses amigos da pornografia, ele não vai ter. Que às vezes é um assunto mais tenso, que é uma coisa mais de um lugar de aflição, que com aquele parceiro da breja, do videozinho, do grupo, ele não vai ter, mas com você, de repente, ele vai se abrir. Porque, sabe, eu percebo muito isso. O cristão, às vezes, no ambiente, é aquele cara que ele não vai atuar tanto, mas quando ele atuar, ele vai ser pontual, entendeu? Ele vai trazer uma palavra que nenhum outro ali é capaz de trazer. Que vai ser aquele dia, de repente, que o teu colega de trabalho vai entrar cabisbaixo. Vai ser aquele dia, de repente, que ele teve um problema com a esposa. E que você vai reconhecer aquilo. E por ser quem você é, por ter a fé que você tem, você vai trazer uma perspectiva para ele que provavelmente vai ser abençoadora. Por exemplo, nas reuniões de trabalho, você percebeu o diretor da tua empresa virar e falar, cara, vamos fazer uma oração para terminar? Vamos. Ô Dani, ora aí. Sabe? Então, é um lugar que você é reconhecido mesmo sem você fazer força para isso e que, de uma forma ou de outra, favorece você a trazer palavras em momentos difíceis para as pessoas que vão ser como aconteceu com o Titi aí, né? Um cara de um lugar inesperado que se quebrantou a ponto de orar junto, de ficar ali 3 horas compartilhando de algo que não era nem inerente ao que ele realmente estava fazendo ali, entendeu? Então, quando eu vejo a palavra do sal e da luz, eu creio que seja isso. Né? O sal é um elemento que, se vocês observarem, se a gente passar E conexão do Dani, eu acho que o falhou. sal, ele falhou? Falhou. Se ele passar um pouquinho... Não, o sal, se ele passar um pouquinho, ele rouba o sabor de tudo. Não é isso? Ninguém aguenta comer uma comida salgada. Eu, pelo menos, eu posso até comer uma comida apimentada, mas salgada, com sabor de sal, é insuportável comer. Né? O negócio vai te repuxar. Mas quando a palavra diz seja sal e seja luz, eu acho que é isso. É um lugar de você realmente ter uma como é que eu vou usar uma palavra? Uma influência onde, mesmo que você seja apenas um, quando você se coloca naquele lugar, você rouba todo o elemento de escuridão. O que é a luz? Você está num quarto escuro, você não está enxergando nada. Você apertou o interruptor, você vê tudo. Entendeu? Então, eu acho que quando Jesus coloca seja sal e seja luz, e ele ainda coloca na questão da luz, ele fala que nenhum do candeeiro foi feito para ficar escondido. É verdade. Não é? Então, o que ele está querendo dizer para nós? Cara, eu coloquei esse lumiar dentro de você, é para você resplandecer no mundo. Não é para você ficar debaixo da cama, não é para você ficar trancado dentro de um templo. É para você resplandecer no mundo, porque é no mundo que tem escuridão. O que adianta você ter luz onde tem uma hidrelétrica? Você tem que ter luz lá, onde está no breu, entendeu? Isso tudo me lembrou 2 versículos aqui que eu estou meditando sobre esses 2 até agora. Quando nós chegamos em um local, mesmo sem
trabalhando, né, profissionalmente, sem pretensão alguma de falar das coisas de Deus no nosso dia a dia. E há uma intervenção do poder do Espírito naquele momento, se cumpre a palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, né? E essa palavra de Deus fala de conversão de coração, fala de poder, fala de luz, fala de metanoia, transformação, né? Então, sem pretensões, quando nós estamos diante de alguém, de alguma situação, há o agir da palavra e, obviamente, aquele que está ouvindo, de alguma forma, será transformado dentro do seu limite, dentro do agir do Espírito Santo naquela pessoa, né? Isso evidencia que a palavra de Deus é viva e eficaz. E o que Paulo diz, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Porque ele queria ter um encontro com o nosso amado, né? O viver para mim é Cristo. O respirar é Cristo, né? Então, olha isso. Diante disso, há separação do teu trabalho, da tua família, dos teus amigos, né, com as coisas de Cristo? Não. O viver para mim é Cristo, né, em todas as instâncias, em todas as circunstâncias, né? E com comunhão, para que não seja esse sal em excesso e não seja um religioso, né? Não seja um ser chato, impertinente, que mais afasta do que atrai. Porque quem atrai é a luz, né? Então, essa luz tem que estar liberta dentro de nós, vivendo o nosso sim, sim e o nosso não, não, de forma simples, para que a luz seja, né? Amém. 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 Bom, se alguém quiser falar mais um pouco, mas eu acho que é bem isso que a gente está falando, né? Às vezes a gente, no começo também da nossa conversão ou tudo mais, a gente tem que tomar cuidado, eu acho sim, com relação das pessoas às vezes não saírem até da igreja, né? Devido a certas coisas que acontecem, né? Temos que ter maturidade e eu acho que estudos mais como esse que a gente está fazendo aqui poderiam ser colocados também, né, dentro da igreja, que a gente fica meio perdido quando a gente entra, né? A gente fica meio sem saber onde pisar e com essa relação mesmo, nossa, secular e mundo, né, cara? No começo eu fiquei bem perdido com isso mas eu acho que com o tempo, o que eu falei, é muito necessário que a gente dê instrução e que as igrejas possam trabalhar muito a palavra de Deus dentro das suas igrejas, para que isso não vire um rótulo, né, cara? Para que isso não fique... Oi. Pode concluir. Já eu... Só para dar um gancho que você está falando, mas pode concluir. Não, é exatamente. A gente tem que fazer com que isso não vire um rótulo para que mais pessoas não sejam afastadas. Porque muitas vezes a pessoa está no caminho da conversão dela, e se a igreja começar a falar para ela assim, você está muito mundano, a pessoa, cara, ela acaba, aí já que eu sou isso, eu não consigo me converter, então eu vou embora. Entendeu? E quem está mundano, na verdade, é aquele que está apontando. É, cara. Já aconteceu um lance assim com a minha esposa. Essa eu não tenho como eu falar, cara, mas foi uma coisa nesse nível, assim, entendeu? Que quando ela tava me resgatando, acusaram ela, velho. De que ela tava totalmente mundana, velho. E se ela tivesse desistido de mim? E aí, cara? Então, né, a gente tem que tomar cuidado, cara. Isso que você está falando me veio à mente duas coisas. A instituição da igreja, a instituição por mãos humanas, doutrina, bandeira, essas coisas, me parece que não se vincula com o amor
acaba separando algumas coisas, porque você como um músico que toca fora da igreja, né, toca no mundo, não podendo fazer parte da instituição, opa, eu elimino o amor que eu tenho a você, o respeito, o carinho em te receber no nosso grupo, né? Porque por uma visão preconceituosa sobre a tua vida e o que você faz e o que você deixa de fazer. Eu faço uma comparação com o grupo que eu entrei logo que eu me converti, um grupo que não tem rótulo, não tem nome. O Hernani até visitou a gente, acho que um dia ou dois, não lembro. Mas pelo menos uma vez você esteve lá. É uma garagem, assim, que funciona há 30 anos, né? Onde é pregado o evangelho, puro e simples, como ele é, sem dogmatismo, sem nada. E ali também tem louvores, né? E quando eu entrei, ninguém perguntou se eu tocava no mundo, se eu tocava lá fora. Perguntaram, acabou surgindo o assunto que eu era músico e prontamente me colocaram na adoração para conduzir e louvores também para condução. Cara, eu ainda fumava cigarro de palha. Eu chegava na adoração, na porta da reunião, eu apagava o cigarro na parede, punha dentro do bolso e entrava, cara. Ninguém falava absolutamente nada para mim. Eu tocava louvor, tocava adoração, todo mundo se abraçava, se beijava, aquele fedor de cigarro de palha na minha roupa, né? E ninguém nem aí, cara. Eu saí dali e aos poucos eu fui mudando a minha mentalidade acerca da minha realidade, de onde eu vivia. Até que eu saí da banda que eu tinha, né? Vocês dois conhecem. Eu tinha uma banda também de rock que tocava na noite, já tinha 12 anos a banda. Vivia também no contexto secular de droga, prostituição e tudo aquilo, né? E ninguém perguntava nada para mim, cara. Me abraçava, a gente adorava a Deus, era uma alegria e aos poucos o Espírito foi me conduzindo, sabe? Me trazendo a maturidade e tal. E assim foi, sem problemas, né? Entendo que fui recebido com o amor, na medida do possível, né? Eu fui recebido com o amor daquelas pessoas, assim, que é um pouco diferente do relato que vocês têm trazido aqui, né? Quer falar, Daniel? Eu acho que é claro que vem de a gente não pode também criticar esse contexto, né? Entendendo claro. que as pessoas acabam fazendo por uma maldade e tudo mais. Não é o caso, né? Eu acredito que sejam alguns véus mesmo, algumas crenças que foram desenvolvidas, né? E que, infelizmente, cegam. E, às vezes, elas também ferem, né? Porque é claro que o ambiente da igreja, na minha concepção, o ambiente da igreja ele deve ser diferente do ambiente de uma balada, de uma noitada, entendeu? Claro. Hoje, por exemplo, a gente vê, né? Existem até algumas críticas. As igrejas hoje estão tudo pintando a parede preto, estão colocando globo de luz e tudo mais, né? Tem alas que dizem que é uma linguagem mais contemporânea e outras pessoas criticam, outras pessoas veem como positivo, enfim. Mas o que tem que ser atrativo é Cristo. Né? A conversão, se ela é genuína, ela vai te conectar a Cristo. Só que naquele afã, né? Naquele afã da gente ganhar almas, conforme a gente fala, né? Dentro do contexto evangelístico, principalmente, a gente muitas vezes atropela mesmo. A gente muitas vezes até com zelo, né, não querendo que aquele irmão, por exemplo, se perca, como se nós tivéssemos o controle. Porque o grande engano, na minha visão, hoje, uma coisa que se abriu há muito tempo para mim e que mudou muito a minha concepção, tirou um fardo, transformou a coisa num fluir mais leve, até dentro da minha própria casa,
é que o controle é de Deus. O controle não é meu. Uhum. Não é meu. Eu posso pregar para minhas filhas e tudo mais, mas a soberania é de Deus. Sim. É ele quem ajunta. É ele quem elege, é ele quem predestina, é ele que vai com a sua graça irresistível e move. Mas eu acredito que o movimento evangelístico ele se perde um pouco quando a gente acha, e principalmente dentro do evangelismo isso acontece muito, que a força está no nosso braço. E esse lugar, eu creio que ele seja negativo, tanto para quem recebe, porque eu acho que muitas vezes a gente fere, quanto para nós, porque muitas vezes a gente se frustra. Então a gente vai numa caminhada evangelística muito grande, com muita sede, com muita fome, principalmente no começo, e a gente não consegue ter constância. Porque quando o evangelho não é um evangelho de resultado. O evangelho não é uma conta do 2 mais 2, eu vou conseguir, sabe? Não é dessa forma. O resultado que eu digo assim, óbvio. De Deus. Conexão. Nós naturais a gente não pegar isso. Né? E nesse ambiente que a gente não consegue enxergar, é que eu acho que às vezes a gente atropela o próximo e se atropela também. Com certeza. Muito bom, muito bom. E eu mesmo, quando eu tava né, naqueles embalos de conversão, eu acho que eu fui com muita sede ao pote também, né? Essa questão de querer mudar o mundo. Então, mas isso é válido, cara. Sem dúvida. De nós três aqui, qual de nós que não vivenciou isso, cara? Quem de nós que não passou? Não tem, eu acho que até Paulo passou. Velho. Então, cara, o negócio é tão maravilhoso, assim, transcendental, que, cara, você quer engolir o mundo. Você quer que todo mundo tenha a mesma experiência que você, que todo mundo veja o que você tá vendo. E isso é muito bonito, cara. Sabe uma coisa que eu tava conversando com a minha esposa, cara? Que é o seguinte, eu tava falando assim, aí ela pegava, a minha esposa ela é muito sábia, velho, que às vezes eu começo, aí ela, pum, ela tem a resposta certa, e isso às vezes me dá até raiva, sabe? Mas assim, eu tava assim, porque quando eu me converti, foi naquela época, ainda tava aquelas luzes, caia fogo do céu, queima esse altar. Tava ali, eu acho que eu fui um dos últimos ali a ser resgatado, tava pra fechar o portão. Não, tô zoando. Mas assim, foi uma época que eu sentia tão bem, cara. Eu não sei se foi assim com vocês, mas quando eu me converti, eu tinha alegria em acordar. Eu tinha alegria. Nossa, eu tenho Jesus, cara. Eu tenho Jesus. Parecia que eles sabem que é o primeiro amor. Tipo assim, podia passar a Gisele Bündchen, qualquer mulher do meu lado. Ai, tô nem aí. Eu tô com Jesus, Era uma vibe, cara. Parecia que eu tava vivendo um pedaço do céu aqui na Terra. Entendeu? Aí eu tava conversando com a Tati e falei assim, mas cadê isso, cara? Cadê isso? Parece que eu não consigo mais sentir. Mas aí ela falou um negócio interessante. Ela falou assim que talvez, cara. Hoje eu tava refletindo. Cara, Deus parece que é meio igual os traficantes, né? Ele te dá aquilo assim, olha que o tanto que é bom, olha que o tanto que é bom. Aí você sente que. Aí você fica assim. Mas aí depois você tem que ir buscar, velho. Entendeu? O reino de Deus é tomado por esforço, né? Aí que tá. E a Tati falou exatamente, ela falou assim, Hernani, o lance é que ele te mostra onde você pode chegar, mas depois é com você, sabe? Você tem que agora suar para você batalhar para viver aquilo ali de novo, porque no começo parece que é uma coisa assim, entrega, assim, toma! E, pô, cara, eu superei naquele momento, parecia que eu tinha superado tudo. Mas depois alguma coisa acontecendo que eu fui caindo em certos pecados, assim,
E aí eu fui meio que deslizando, ai, velho, sei lá, não sei cadê, não sei. Mas agora parece que eu tô voltando, porque eu tô agora encontrando e vendo que, cara, o lance é Deus, ele tá ali, ele tá te dando, mas você precisa, cara, tomar posicionamento. Sim. Porque no começo, quando é igual a gente é criança. Deus tá ali, né, cara? Que nem o pastor Anderson Silva, ele cita lá. Você tem uma criancinha lá no shopping. Eu quero isso, sei que. Você vê ela, você, é uma criança. Agora ele pega e fala assim, agora imagina ele fala, dentro do shopping, mãe, eu quero isso, quero isso. Ele com quase 40 anos de idade, entendeu? Então você vai olhar para aquilo e falar, nossa, filho, dá um tapa na orelha desse rapaz aí, né? Então eu acho que é isso. No começo, Deus, ele se entrega assim, cara. Mas É, depois é necessário que você cresça, que você amadureça, que você batalhe por aquilo, que você se torne realmente homem, né, cara? E eu acho que eu não peguei isso. E agora eu tô começando a despertar, cara. muito bom. Ô, Hernani, eu acho que eu creio que nós estamos vivendo esse momento, é uma dispensação disso aí, cara. Eu compartilho do mesmo sentimento. Eu não sei se o Dani também, mas eu compartilho da mesma coisa, cara. Há uma necessidade do nosso coração, né, de se alimentar. Nosso coração tem sede, tem fome, né? E chega uma hora que fala, cadê tudo aquilo, cara, que eu experimentei? Essa alegria de se acordar de manhã, de falar assim, pô, cara, eu tô no céu, eu tô flutuando, eu tô voando, cara. Tem coisa que você fala, pá, que o negócio vai e acontece, não sei o quê, e você fala, nossa, cara, lá, lá, lá. E as coisas vão mudando, né? As coisas vão mudando. É exatamente esse exemplo do filho, da criancinha para o maduro. Isso me lembra o final do capítulo 5 de Hebreus. O leite é para criança, alimento sólido é para adulto, que são os perfeitos. Olha só a diferença. Então, os adultos são perfeitos, aqueles que, pelo uso dos seus sentidos, aprendem a discernir aquilo que provém do bem e que provém do mal. Então, meu irmão, responsabilidade, né? Agora é hora de lidar com as suas naturezas, né? Os seus instintos. Ah, eu quero isso. Opa, peraí, eu já provei da luz. Eu já provei da essência. O Espírito habita em mim, né? E por que Deus não está me dando nada de bandeja? Agora eu conheço a palavra. Eu tive contato com essa dimensão celestial, né? E o que eu vou fazer com isso agora? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito, muito importante, De, delicado e maravilhoso. e ao mesmo tempo, a gente tá. Deus está vendo, né, cara? Quem tá afim mesmo, né? É, Porque isso mostra exatamente. quem tá afim. Eu posso muito bem pegar e falar assim: eu não tenho mais aquilo lá, falou, valeu, não quero ser mais cristão, sei lá. Mas eu É, posso, pelo lado contrário, falar assim: não, eu quero aquilo lá que eu tive, eu quero, então. uhum, Vou é, tentar, né, mudar, transformar, estudar a palavra. E acima de tudo, cara, é mudar, cara. É mudar. Porque, cara, você ficar lendo. Olha, já a quarta vez que eu tô lendo o Novo Testamento, cara. Oh, pelo amor de Deus, né? Que os caras. Já tá na hora de você tomar vergonha na cara, entendeu? Então, tipo assim, às vezes, é lógico, com certeza, às vezes acontece o seguinte: quanto mais você vai lendo, de repente salta aos olhos. É incrível esse poder da palavra do Evangelho. Às vezes você lê primeiro, segundo, terceiro, passou reto, cara, mas a quarta vez, o negócio faz assim, ó, pum, e você fala, nossa. Mas hoje em dia eu tô vendo, cara, que é o seguinte: Jesus já fez tudo, foi tudo consumado. Tudo que ele tinha que fazer, ele já fez, cara. É necessário que eu tome vergonha na cara e pegue isso com unhas e dentes, cara, e pare de ficar lá, velho. Essa que é a realidade. Não tem, É, não isso, tem. isso que você falou é legal, Hernani. A gente tem que crescer, né, cara? A,
A palavra gera vida, né? Essa sensação que todos nós tivemos na nossa conversão é porque, mediante o que o Evangelho diz, nós caminhávamos como mortos, né? Então, É, nós experimentamos a vida. Então, imagina para uma pessoa que sai do estágio de morto para vivo, o quão aquele impacto inicial foi significativo, entendeu? Só que o grande desafio é constância, né? É constância. E aí, você falando da busca, né? Eu acredito muito nisso. Eu entendo que o movimento inicial é sempre de Deus para conosco, né? O movimento da conversão não é uma força que nós fazemos, é algo inerente a Deus. Mas o movimento de santidade é um movimento que é nosso, porque senão a gente se isenta de total responsabilidade das coisas, né? e E a o que é gente mais joga, o sacrifício de Cristo fora, né? Exatamente. E o que é mais legal é quando você começa a ver a palavra ser aplicável na tua vida. Isso para mim é tipo o gol, como se fosse uma partida de futebol, o momento do gol. É quando aquela palavra, por exemplo, do meu devocional da manhã, eu consigo perceber ao longo do meu dia que ela foi aplicável, que ela realmente ganhou vida, que não era só uma teoria, entendeu? Então, a partir desse lugar, isso vai te encorajando mais. Vai te encorajando mais. Porque, putz, ó, eu fiz aqui e deu certo. Eu fiz ali e deu certo. Eu fiz aquilo. E quando você vê, as circunstâncias externas, elas influenciam muito pouco na tua vida. Muito pouco. Né? Porque não é vender uma prosperidade. É. Porque é possível você estar em prosperidade com Cristo? Lógico que é. Eu acordo de manhã, eu entendi que eu tenho que ser um trabalhador assíduo e tudo mais, então eu vou para o meu trabalho e eu começo a colher frutos disso, né? Uhum. Tremendo. Mas também, se porventura, dentro de um desígnio divino, ser próspero financeiramente, próspero que eu digo de repente abastado materialmente, não é uma escolha de Deus para a minha vida, isso também não é uma circunstância que me deprime. A minha concepção do evangelho é que o evangelho, quando ele vem, é o que te fala muito da metanoia, ele vem para transformar todos os aspectos da tua vida. Então, ser marido vai ser diferente. O ser pai vai ser diferente. O ser funcionário vai ser diferente. Nada é mais como era antes. Acho que quando esse trabalhar que você falou que hoje, ó, você vê, do teu momento da conversão, hoje você está experimentando algo novo aí. De repente, é esse lugar. Sabe, igual no jogo de videogame, às vezes tem jogo de videogame que a gente não consegue zerar. Que a gente para numa bendita de uma fase e a gente fica ali, ó. É. Até que. E aí o que acontece? Tem gente que desiste, tem gente que vira e fala assim, cara, eu não consigo passar dessa fase. Mas tem nego que persevera. E aí, quando você passa, você vai sentindo o quão outros lugares você vai ganhando a nível de maturidade, né? Até que você já consegue não mais precisar ser ministrado, mas você começa a ministrar pessoas. Porque eu acho que a dispensação de Deus sobre nós é essa. Ele vem, ele entrega, ele dispensa, ele transforma para que nós possamos fazer também pelo outro. Esse é o grande desafio do cristão. A gente não vai viver uma vida inteira só recebendo. A própria palavra diz, né? Mais abençoado aquele que dá do que aquele que recebe. É. Entendeu? Então, vai chegar um nível que você vai precisar muito pouco ser ministrado, né? Eu digo materialmente falando, né? Por Uhum. homens, e você vai conseguir conceder muito mais. Mas por quê? Porque você já tem um lugar de maturidade ali, né? Você já tem um relacionamento com Deus. Deus já faz parte da sua vida, é uma cosmovisão, entende? Você não consegue mais separar Deus, fracionar Deus. Não, aqui esse ambiente Deus não cabe. Não, Deus cabe em todos os ambientes da minha vida, né? Eu acredito que seja isso. E quando a gente chega nesse nível, para ser muito sincero,
eu acredito que para a gente se perder, a possibilidade é muito pequena. Porque repara para você ver, a maioria das pessoas que ficam, igual você falou no início, né? Ah, eu tô meio, não sei qual que foi o termo que você falou do irmão lá, eu tô meio arrogante, eu tô meio de mal com Deus, eu tô meio assim. Por quê? Porque a gente é mimado. Sabe por que a gente tá de mal com Deus? Porque Deus não deu aquilo que a gente pediu na oração. Só que a minha filha, às vezes, pede, a minha pequenininha de 5 anos, todo dia que eu vou sair pro trabalho, ela pede um negócio para mim. Mas eu falo para ela que eu vou trazer? Não. Trazer. Eu dou muito mais nãos do que sim. Tem coisas que são possíveis, são, né? Não, filha, pai, não sei o que, blá, blá. Não, isso é possível, filha, eu vou trazer para você sim. E eu também me atento a não prometer e não cumprir, né? Não, eu vou trazer, então eu vou trazer. Mas também eu não iludo, entendeu? Tipo assim, para a pessoa entender que nem tudo é possível. E a relação com Deus é essa. A própria palavra diz que tem muita das coisas que nós não recebemos é porque nós não sabemos pedir. Ou porque nós pedimos só pro nosso Deleite. Entendeu? Então, assim, eu tô puto com Deus. Mas você tá puto com Deus por quê? Porque eu pedi para ele o carro do ano e ele não me deu. Filho, de repente ele não te deu o carro do ano, é porque você ia ensoberbecer, porque você, né, ia se perder nesse lugar, naquele outro, entende? Então a gente precisa ter esse discernimento, que ele é um pai perfeito. E que se de repente a gente não alcançou ainda níveis de conquistas que nós queremos, é porque de repente nós não temos maturidade mesmo para alcançar, né? Com certeza. Você vê na vida de Jó. Estão me ouvindo? Vamos. Você vê na vida de Jó uma aplicação da vontade de Deus ali que você não entende, aparentemente você não entende, né? Mas quando você entende o que o livro de Jó quer dizer na sua essência, né? Você dificilmente vai orar a Deus para pedir uma coisa material. E qualquer desgraça que aconteça na tua vida, você vai olhar para Deus do mesmo jeito. Né? Então não tem como lógico, né? Claro que tem, depende da pessoa, mas olhar para Deus e ficar chateado com ele porque orou e pediu. Oi, travou aí, Titi. Acho que travou. Titi foi arrebatado. Cadê Titi? Não foi não. Você foi, a gente tá aqui, irmão. Pelo amor de Deus, quero ir junto. Mas comigo não. Brinca não. Mas sabe o que é uma ideia também que remete? Você assistiu o filme A Cabana, Daniel? Assisti. Então, seria mais ou menos isso, né? Que aconteceu aquilo da filha dele ser morta, né? Por sei lá, se era um estuprador, alguma coisa. Sim. E aquele, né, cara, chegar no final ele perdoar, né? Aquilo ali é Deus puro, né, cara? É a graça de Deus. Nossa, você. Seria aquilo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em todas as situações existe grandeza para que a gente cresça, para que a gente amadureça e para que todos que estão à nossa volta também possam se achegar até o reino de Deus, né, cara? Se a gente for olhar, nada é em vão, né, cara? E a gente precisa entender uma coisa que eu falo muito com Sara, né? A gente precisa entender que a gente vive num mundo literalmente desgraçado. O que é uma desgraça? É uma ausência de graça, né? Então a gente vive num mundo desgraçado. Né? E a palavra diz que nenhum dos homens é inocente. Né? Então a gente precisa entender que toda mazela que a gente vive nesse plano é oriundo da queda. Né? Então, quando a gente tem essa percepção, isso também vai mudando um pouco a nossa mente. E aí, o que a gente começa a perceber? Que isso aqui é um estágio e que a grande diferença é o que vem depois. E isso também ressignifica muito a morte. Né? Eu posso dizer que um dos pontos que a minha conversão mudou muito para mim
foi a questão da morte, né? Eu não peço a morte, pelo contrário, sei das minhas responsabilidades, sei das coisas que preciso também ainda exercer aqui, né? Tenho uma família que necessita do meu empenho, da minha atitude enquanto pai, enquanto marido e tudo mais, mas também, hoje, eu entendo que ela não tem poder sobre mim. Uhum. Ela não tem poder sobre mim. Que a morte nada mais é que a abertura da minha jornada dentro de um plano para o qual eu fui criado. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, em tempos de Covid, eu tive a oportunidade, em quase todos os lugares que eu tive a oportunidade ou de conversar, ou de participar de lives, ou de fazer nos cultos familiares. E até eu fiz semana passada, a gente fez uma live também com as minhas cunhadas e tal. A palavra que mais lateja no meu coração nesse momento é esperança. Entendeu? Esperança por quê? Porque mediante um ambiente onde grande parte das pessoas se desesperou, eu percebi a promessa que Cristo tem para nós latente. Entende? Porque não faz sentido para mim eu ler uma palavra, como é a palavra de Deus, e frente à comprovação daquilo, eu fazer exatamente o contrário. Entendeu? Então, o que eu tentava trazer era o encorajamento mesmo. Falava, olha, se nós estamos no fim dos tempos, como muitas pessoas estão dizendo que nós estamos, e uma coisa, Hernani, que eu tenho um zelo tremendo é ficar falando muito da volta de Jesus a partir de um ambiente que eu acho que vai ser amanhã ou depois da manhã. Entende? Eu vivo como se Cristo fosse voltar todos os dias. Entende? Mas eu tenho um zelo muito grande. Ah, mas ele agora é o fim dos tempos. Se você analisar, se você ler a história da igreja, a história até a história paralela à questão da própria Bíblia, você vai ver que os homens eles esperam Jesus voltar desde que Jesus foi embora. É verdade. Homens dizem, os próprios apóstolos, logo na sequência da ascensão de Jesus, já entendiam que Jesus ia voltar naquele tanto tempo. que eles falam assim, né? Que nenhum aqui vai experimentar a morte. Eles já meio que acreditavam que. Exatamente. Então, assim, se ele voltar amanhã, glória a Deus. Mas se ele voltar depois que eu já tiver morrido, há 100 anos depois, enfim, se ele voltar daqui 1000 anos que seja, enfim, a Amém. promessa que eu tenho é que ele vai voltar. Amém. Entende? Mas é essa promessa que a gente precisa ter. Porque se a gente crê nesse Deus que morreu, que ressuscitou e que a partir dele nós também morremos para o pecado e também ressuscitamos e vamos viver a glorificação quando formos ressuscitados no corpo, irmão, a morte é só um detalhe. A morte é só um detalhe. Ela vai gerar dor, porque nós somos homens, né? Nós perdemos o ente querido, a gente chora com os que choram, a palavra diz isso, chore com os que choram, entendeu? E todos os dias da minha oração eu peço para que Deus me poupe, né? De ver um familiar doente ou de experimentar uma doença, entendeu? Mas eu também preciso entender que qualquer mal é isso aqui, perto da glória vindoura, né, irmão? E aí, eu acho que essa é uma transformação mesmo, entendeu? Com certeza. Quer Cadê o falar alguma Titi? coisa, Titi? Cara, eu só queria falar de algo que veio agora. O Dani tá falando dos últimos tempos aí, e algo que eu acho maravilhoso quando a gente fala de últimos tempos. Até coloquei lá no grupo, eu não sei se vocês chegaram a ouvir, mas me subiu ao coração algo quando eu tava. Minha esposa, na verdade, estava lendo Romanos, salvo engano, 8:30, que fala que Deus nos predestinou, chamou, justificou e glorificou. Se você separa isso em tempos, você tem 4 tempos diferentes, né? 4 processos de Deus diferentes, um na sequência do outro. E quando Jesus está orando, lá em João capítulo 17, que ele está orando pelos discípulos, pela igreja,
ele fala assim: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, né, para que o teu filho te glorifique. E um pouquinho mais adiante, ele transfere essa glória para os discípulos, para aqueles que o seguem, né, para os seus alunos, né. E, cara, se você vê esses 4 tempos em que Paulo fala, a glorificação é o último. Não há outro tempo, não há mais tempo, né? Jesus é o último homem, o varão perfeito. Quem que pode ser mais perfeito que ele? Ninguém. Então acabou. Acabou. Nós estamos vivendo um momento de glorificação, cara. Isso é Amém. maravilhoso, né? De fato, o início do livro de Hebreus fala exatamente isso, que no passado Deus falava aos pais pelos profetas, mas agora, nestes que são os últimos dias, né, falou através do Filho, o resplendor do quê? Da sua glória. Então, cara, a gente não tem mais o que viver. Nós estamos vivendo a glória, a transformação do Filho dentro de nós. Esse é o nosso alvo, esse é o processo de Deus e é essa maravilha acontecendo, né? E o que é legal é esse verbo glorificou no passado, mesmo sendo uma ação ainda futura, né? Porque Exato, isso é olha uma isso. promessa para nós, né? Sim. Aquele que justificou também glorificou. Glorificou, Por exatamente. isso que, na minha concepção, né, um homem salvo literalmente por Cristo é porque salvação, né, Titi, é uma coisa inerente somente a Deus, né? Isso. É uma coisa que é impossível para o homem determinar a salvação de outro homem, literalmente, né? Esse é um dos pecados muito fortes, assim, a gente apontar o dedo para a salvação de quem Exatamente. Exatamente. Mas a partir desse verso que você falou, eu tenho certeza que aqueles que ele justificou não se perdem mais. Que a palavra diz, é uma sequência, né? Então, a justificação vem pela fé, o próprio livro de Romanos fala, e aqueles que ele justificou, ele também glorificou e é ponto final. Esse não vai se perder mais, né? É muito tremendo isso. Amém, cara. Amém? Vamos fechar? Vamos fechar! Muito feliz com essa live e eu acho que a gente conseguiu abordar muitos pontos e trazer também a importância de que todo o resto é resto, cara. O que importa é Jesus, cara. Amém, o que importa é Jesus e que a gente tem que continuar focado nele, buscando ele, se entregando a ele, porque a gente vai ser luz e sal mesmo, em qualquer lugar que a gente estiver, em qualquer momento da nossa vida, ele vai poder nos usar. A partir do momento que a gente estiver nele, estiver o buscando, estiver de coração aberto, não vai ter lugar que a gente não vai poder ser útil para o reino de Deus, né? Eu acho que é isso. Amém, mano. Amém. Demorou? Bom, alguém quer orar para encerrar? Ora tu mesmo, mano. Pode ser. Vai lá. Oh, Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por essas palavras, por essas revelações e porque cada vez mais nós nos sentimos dentro das tuas promessas, dentro do teu reino, Pai, dentro de uma vida que realmente tem vida, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor se derrama àqueles que te buscam com o coração aberto, meu Pai. E que muitas pessoas que assistirem a essa live possam se entregar a Ti e também conhecer desse amor, dessa presença que liberta e que nos traz uma felicidade e uma paz que excede o entendimento. Muito obrigado por mais esse dia e que a tua presença se derrame nesse planeta Terra, Pai, que mais e mais pessoas possam conhecer desse amor
que é infinito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, meus queridões. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez, viu? Valeu, eu que agradeço. Estou só crescendo cada vez mais. Amém, Ernex. Que bom. Nós todos estamos. Titi, Ernex, boa semana. Tamo junto. Valeu, Vamos pra tamo cima. junto. Demorou. Deus abençoe vocês aí. É nóis. Valeu. Tchau. Valeu.